Hoje chegamos ao primeiro dos salmos penitenciais em nossa jornada pelos salmos. O salmo de hoje é o salmo de número 6. Este salmo ele expressa uma tristeza e um pesar da parte do salmista pelo pecado que ele cometeu. E ele apresenta também um clamor a Deus para que o Senhor fosse misericordioso para com ele, estendendo essa misericórdia e também a sua graça sobre o seu servo. Então, eu vou fazer a leitura agora e nós vamos usar a versão revista e atualizada. Ao mestre de canto com instrumento de cordas em tom de oitava, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alado. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças por esta jornada pelos salmos da Bíblia. E na meditação destes, nós rogamos a tua bênção para nós e para as nossas famílias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Novamente, nós temos aqui um salmo de Davi, o título foi preservado, e ele deveria ser, então, utilizado pelo mestre de canto no tabernáculo e no templo. Com instrumentos de cordas, você já sabe, então, que tipo de instrumento deveria ser utilizado, e até a sua tonalidade. Veja, era um salmo que deveria ser cantado em um tom de oitava. Poderia ser uma referência a uma harpa de 8 cordas, que é uma outra possibilidade, mas a sugestão, pela tradução literal, é que realmente a indicação aqui é com respeito ao tom da música, em tom de oitava. Como é que o salmo se divide? Você tem 10 versos. No primeiro verso, o salmo começa com uma oração por moderação. Observem. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi sabe que pecou e ele sabe que merece punição. Mas, ao mesmo tempo, ele ora para que Deus não o discipline de acordo com os seus merecimentos. Se há algo que nós precisamos entender quando estudamos os Salmos da Bíblia, é esta revelação que Deus dá de como o Senhor conhece a alma do homem. Ele conhece a anatomia da alma humana. Na verdade, o grande reformador João Calvino disse que o saltério nos revela isso. Deus apresentando como o criador do homem a anatomia da sua própria alma. O que é que Davi, então, ele reconhece? Ele deseja que o Senhor seja misericordioso com ele. E a misericórdia, na verdade, de fato é isso. É quando Deus não dá ao homem aquilo que ele merece. Por isso ele começa a sua oração, e observem, dizendo, Senhor, e ele vai usar o nome pactual de Deus, Javé, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, ou seja, que o Senhor não ficasse demasiadamente irritado e irado com ele por conta do seu pecado, por conta daquilo que ele cometeu. No verso 2, Davi vai dizer que o seu pecado o levou à doença, à enfermidade da alma e, consequentemente, o seu próprio corpo também foi machucado, foi atingido. Ele vai dizer que os seus ossos estavam perturbados. Verso 2: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, ou seja, eu me sinto fraco, frágil. Cura-me, Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Ele vai rogar a Deus em súplica para que o Senhor não o castigasse, porque ele merecia, mas que fosse misericordioso, e ele já estava experimentando os efeitos do seu pecado. Então, com base no que ele já havia recebido e sentido, ele vai dizer ao Senhor:
Não é mais necessário castigar-me mais. Tem compaixão de mim, Senhor, e cura-me, sara minha alma, pois eu estou enfermo, eu estou profundamente doente. O Salmo 6 nos lembra os resultados daquilo que acontece quando nós quebramos a lei de Deus. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós percebemos o apóstolo Paulo exortando a igreja em Corinto para que não continuasse a provocar uma desordem na mesa, porque a desordem na mesa do Senhor estava levando os crentes em Corinto à doença, muitos estavam adoecendo e muitos estavam também morrendo. Ele vai dizer: não são poucos os que dormem. É uma expressão que se refere à morte mesmo. Eles estavam adoecendo por conta de seus próprios pecados. O Salmo 6 começa a nos falar algo que vai se repetir em vários momentos de experiência de vida e de fé do salmista. Tanto Davi como outros salmistas, eles vão revelar esse sentimento de suas almas. Principalmente o rei Davi, quando ele peca contra o Senhor, a sua alma adoece e, consequentemente, o seu corpo também. Isso nos ensina outra verdade importante nesta primeira devocional sobre o Salmo de número 6, é que o Senhor enxerga o homem como um todo. O pecado, ele traz essa diferenciação e o Senhor, em sua revelação bíblica, vai nos ajudar a entender essa formação ou composição do homem. Mas nós precisamos lembrar que quando ele cria o homem do pó da terra e coloca nele uma alma, soprando nele fôlego de vida, ele não pretendia fazer com que o homem se visse de forma separada, bipartida, corpo e alma. Mas essa é uma forma que Deus usa para a gente entender como funcionamos. Mas isso não implica dizer que o Senhor não nos vê como de fato nós somos, ele nos vê como um todo. E nós vivemos em um mundo em que não se pensa mais nisso, não se olha mais para isso. Há muita preocupação com o hoje, com o agora, há muito imediatismo naquilo que nós fazemos, ou ainda há uma visão, eu diria, filosófica grega, que é uma herança do Ocidente, de que o corpo é mau e a alma é boa. Quando, na verdade, a Escritura vai dizer que todo homem, por sua constituição, porque nasceu em pecado, ele é mau, tanto a sua alma como o seu corpo. O Salmo de número 6, então, nos lembra disso. No verso 3, isso vai levar o salmista Davi a sentir a sua fraqueza. Também a minha alma, verso 3, está profundamente perturbada. Vocês percebem a conexão? O corpo adoece, a alma também adoece. Mas tu, Senhor, ele pergunta, até quando? Então, seus ossos estavam abalados, a sua alma ficou perturbada, e em sua oração ele então questiona a Deus de forma devota, reverente, humilde. Senhor, por quanto tempo tu achas que tudo isso continuará sendo necessário para mim? E aí, recorrer à misericórdia de Deus é sempre pedir ao Senhor que manifeste a sua compaixão. E Deus é rico em compaixão, porque a resposta geralmente é muito mais longa do que desejamos e muito mais curta do que tememos. Às vezes nós queremos que o sofrimento ou o castigo por conta dos nossos pecados cesse de repente, mas os efeitos, as marcas do nosso sofrimento, nós poderemos carregar por muitos e muitos e muitos anos. Deus então retorna, versículo de número 4. Essa é a pergunta de Davi. Ele continua e diz: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Então, ele reconhece que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. O Salmo 139 diz: se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. E, portanto, nesse sentido, Deus não pode retornar a lugar nenhum, nós sabemos, é fato, ele está presente em todos os lugares. Muitos se assustam quando lemos a Bíblia e percebemos que o Senhor está presente até no inferno. E como isso se faz? No inferno, ele manifesta a sua ira santa, a ausência de graça, de misericórdia. No mundo dos vivos, ainda há uma esperança, ainda há uma chance de arrependimento e fé para que o Senhor restaure todas as coisas. E Davi sabia muito bem disso. Então, ele vai recorrer a essa figura de linguagem, ele vai recorrer a essa metáfora. É como se
pensasse, Deus pode retirar sua bênção e, portanto, ele pede que o Senhor volte atrás, que ele retorne, porque qualquer retorno o salvaria e libertaria a sua alma. Finalmente, vamos ficar até o versículo 5 hoje. Davi então trata com o silêncio do Sheol, o lugar dos mortos, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Veja o argumento dele. O Sheol era um lugar, uma terra de esquecimento. Essa é a compreensão no Antigo Testamento do lugar para onde os mortos iam. E quem ali poderia dar graças a Deus, ir ao tabernáculo, ao santuário de Deus, oferecer sacrifícios, prestar culto ao Senhor, cânticos dos salmos? Então, o salmista ele diz: nesta terra de esquecimento, no Sheol, quem poderá dar graças a ti, Senhor? Portanto, volta-te e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Esse é o clamor do salmista, pois no sepulcro, quem louvará o teu nome? Essa é a questão. Então, Davi não ignora aqui a doutrina da ressurreição final. Mas mesmo assim, ele ainda argumenta que nada deveria diminuir, ainda que temporariamente, uma expressão do crente diante de Deus quando recebe o seu perdão, que é a atitude de gratidão, ações de graças. Este salmo ele é riquíssimo, como eu disse. Na próxima devocional nós vamos prosseguir e vamos estudar um pouco mais, mas nós já podemos perceber quantas lições são aqui importantes para a nossa vida, para a vida da nossa casa, para a vida da igreja. Muitos de nós não têm mais a prática da sincera confissão de pecados, da confissão de que nós precisamos reconhecer que somos fracos e falhos e que quando pecamos contra o Senhor, essa é uma atitude deliberada do nosso coração, e isso faz com que a nossa alma se perturbe, porque Deus não se agrada, e também que o nosso corpo adoeça. Muitos de nós estão aflitos e doentes em suas almas e estão recorrendo de forma errada a soluções que não vão tratar o problema da alma. Muitos buscam o caminho do álcool ou o caminho das drogas. Muitos estão buscando o caminho das drogas lícitas, com os inúmeros medicamentos hoje que são prescritos, e eles simplesmente sufocam ou anestesiam o problema da alma que só Cristo pode resolver. A nossa suficiência vem dele, só ele satisfaz a nossa alma, só nele há verdadeiro perdão, e não há perdão sem o poder do sangue. Essa é uma grande lição do sacrifício. E Cristo vem para nos oferecer verdadeiro perdão e libertação. Davi, então, não ignora essas coisas, ele sabe a quem deveria recorrer, e ele nos ensina neste salmo como nós devemos nos apresentar a Deus com sincero arrependimento e fé. Este sempre é o caminho para a restauração. Talvez você esteja passando por isso, talvez você precise tratar isso em sua casa, talvez você esteja lidando com isso, no tocante a seus filhos. Lhes ensine e aprenda também. Este é o caminho que o Senhor nos dá. Arrependimento e fé, como orou o salmista. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Vamos orar. Senhor, agradecemos por esta meditação sobre o Salmo 6, a primeira delas. Rogamos que estejas conosco nesta jornada e que seja proveitosa a meditação deste salmo e de todo o inário que o Senhor deu para o seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.